Pai Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É uma satisfação e uma alegria mais um dia nós estarmos juntos para estudar acerca da palavra do Senhor, continuar os estudos sobre a nossa revista Jornada de Fé, o caminho aí do discipulado. E para mim é um privilégio mais um dia nós estarmos aqui, todos juntos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, para ter essa aula de instrução sobre mais uma lição. Nesse momento eu quero convidar você para juntos nós orarmos, pedimos ao Senhor que Ele possa nos ajudar a entender tudo aquilo que nós iremos tratar aqui essa noite, essa manhã ou essa tarde, afinal não sei que horas você vai assistir essa aula de instrução. Vamos orar então nesse momento. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de te servir, te louvamos pelo privilégio de te adorar, de estar na tua presença, te buscando e nos enchendo de ti. Agora nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, que essa aula seja uma aula proveitosa, que o teu nome seja glorificado e exaltado e que o Senhor esteja conosco. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido professor, vamos lá então. Hoje a gente vai tratar sobre a lição de número 8, Disciplinas Espirituais, parte 2. E essa lição, ela é uma lição muito importante. Essa lição, ela é uma lição muito especial. É de suma importância nós relembrarmos ali com os nossos queridos alunos tudo o que ocorreu na lição de número 7, que é a lição das disciplinas espirituais, parte 1. E nessa lição, nós ali na página de número 32, nós tratamos um pouquinho sobre a importância que é ter uma prática constante das disciplinas espirituais, afinal, é aquele que perseverar até o fim que será salvo. Ademais, nós entramos ali nas disciplinas espirituais de fato, falamos um pouquinho sobre a oração, né, que é aquele meio de comunicação que nós temos com o nosso Deus. Depois falamos sobre a leitura e meditação na palavra de Deus. Falamos sobre o jejum, sobre a vida de santidade, confissão e arrependimento. E concluímos a nossa lição de número 7, que são as disciplinas espirituais, parte 1, chamando os nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical a estarem nessa aula, que será a aula de número 8, onde nós concluiremos a parte de disciplinas espirituais, aqui a parte de número 2. E aí, meu querido, se você observar muito bem na sua revista, você vai ver que nós temos aqui no texto áureo um texto muito legal, muito bonito, é um texto que eu gosto muito. Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta ao seu filho Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, nós podemos observar aqui um conselho de Paulo para que Timóteo tivesse cuidado. Cuidado sobre tudo aquilo que ele tinha dentro de si. Ou seja, tem cuidado de ti mesmo. Cuide de você mesmo. Olhe para você. Mas não se esqueça também da doutrina. Persevera nessas coisas, porque através disso você se salvará e, além disso, poderá apresentar a salvação também a todos os que te ouvem. Então, Disciplinas Espirituais, parte 2.
Nós iniciamos na parte 1 explicando da importância das disciplinas espirituais, explicando da importância de termos constância espiritual na oração, na palavra, no jejum, na santificação. E hoje nós vamos continuar esse estudo maravilhoso e concluir o estudo das disciplinas espirituais, agora na parte 2, no nosso estudo de número 8. Então, queridos, seguindo aqui na nossa revista, na introdução, basicamente a gente recorda que na lição anterior, nós vimos que as disciplinas espirituais são aquelas práticas que fortalecem a nossa fé e nos aproximam de Deus. E aí a gente começou a estudar, como eu já falei aqui, a gente falou sobre a oração, sobre a palavra, a gente falou sobre o jejum, a gente falou sobre a vida de santificação. E aí, meu querido, depois de começar a estudar, nós observamos que aquela lição era uma lição que ela precisava, de fato, ser dividida em duas. Então, hoje, nós daremos a continuidade à lição anterior. E aí é importante aqui nós traçarmos uma situação com o nosso aluno, que é o seguinte, o objetivo de se praticar as disciplinas espirituais não é religiosidade, tá? Não é religiosidade. O objetivo aqui, meu irmão, é ter um relacionamento profundo e constante com o Senhor. E aqui é importante nós entendermos que quando Deus cria todas as coisas, e nós falamos disso na nossa aula sobre a salvação parte 1, quando tratamos da origem do pecado, Deus ele cria todas as coisas perfeitas e cria de modo que ele pudesse ter comunhão com o homem. Comunhão com o homem. Então, desde a fundação do mundo, nós observamos que o interesse de Deus com a humanidade é um relacionamento profundo, é uma constância nesse relacionamento. Infelizmente, através do pecado, esse relacionamento ele se quebrou, mas Cristo ele vem, Cristo ele morre, ele se entrega e ele traz de volta a possibilidade de nós termos acesso ao Pai. Então, é muito importante nós entendermos que praticar as disciplinas espirituais não é algo que nós fazemos por religiosidade, não. Nós fazemos porque nós queremos ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. Fazendo, então, essa menção, nós podemos voltar a estudar algumas das espécies de disciplinas espirituais. E aí, depois de estudar sobre a oração, a palavra, o jejum, a vida de santificação, a próxima disciplina espiritual é a comunhão e congregação com os irmãos. Queridos, nós tivemos uma lição onde nós falamos sobre a igreja e falamos sobre a importância da igreja. E a vida cristã, ela não foi feita para ser vivida de forma isolada, tá? Deus, ele nos chama para viver uma vida em comunidade. Ele nos chama para viver uma vida no partir do pão, partilhando a vida, a fé, partilhando os medos, os receios, as ansiedades, e todos os dias nós ali estando juntos, partilhando de tudo isso. Não à toa, o texto de Atos dos Apóstolos nos mostra isso, nos mostra a igreja sempre em um só propósito, a igreja em um só coração. E como está descrito na nossa revista, a comunhão, ela fortalece. Porque quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes, não é mesmo? Quando nós estamos perto um dos outros, se ajudando, nós somos muito mais fortes. Mas também a comunhão, ela traz o consolo em momentos de luta, de dificuldade, de problema. Nós temos o nosso irmão com quem nós podemos contar. Além disso, essa comunhão, ela ensina, porque sim, nós aprendemos em comunidade. Nós aprendemos quando estamos juntos. E principalmente, a comunhão e o congregar com os irmãos, ela nos ensina. Ela nos ensina. Olha só, ela nos ensina e nos ajuda a crescer.
Porque é interessante que quando nós estamos juntos, vivendo em comunhão, nós olhamos muitas vezes para irmãos na igreja e nós nos espelhamos neles. Nós temos o desejo de estar mais próximos de Deus, muitas vezes por causa do exemplo de fé de outras pessoas. Então a comunhão, como está descrito aqui, ela fortalece, ela consola, ela ensina e ela traz crescimento. Então, quando nós fazemos parte da igreja, participamos da igreja, nós participamos dos pequenos grupos, nós temos amizades cristãs, isso é uma situação que ela é vital na nossa caminhada. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Como diz a palavra do Senhor, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que, querido, essa disciplina espiritual, infelizmente, é uma disciplina espiritual que vem, nos últimos tempos, sendo atacada pelo inimigo. Porque nós observamos que, infelizmente, existem grupos que se denominam ali desigrejados, que insistem em dizer que viver em comunhão e congregando entre os irmãos não é algo importante. Só que, queridos, olha só, congregar é algo tão importante que ainda na época dos primórdios da igreja existiam algumas pessoas que defendiam essa linha, mas eles foram totalmente rechaçados ali pelo autor da carta aos Hebreus, que defendia fortemente essa necessidade de congregar e de ter comunhão. Não à toa, ele diz ali no capítulo 10, salvo engano, versículo 25 de Hebreus, ele diz, olha, não deixem a congregação como é o costume de alguns. Ou seja, congregar é importante, estar em comunhão é importante, porque quando nós congregamos, meu querido, nós temos a viabilidade de, primeiro, ouvir a palavra de Deus e, através da palavra do Senhor, sermos moldados dia a dia para sermos pessoas melhores. Só que não para por aí. Quando nós congregamos, nós temos acesso aos testemunhos dos nossos irmãos. Muitas vezes, podemos ter irmãos que estão passando pela mesma dificuldade que eu estou passando, e através do testemunho do meu irmão que conseguiu vencer aquele obstáculo, eu sou consolado e acredito sinceramente no poder de Deus sobre a minha vida. Então, querido, congregar é muito importante, estar em comunhão com os nossos irmãos dentro da igreja é algo muito importante. Sabe, eu costumo dizer uma coisa, isso aqui eu levo para a minha vida, meu irmão. A igreja, ela me ajudou em diversos aspectos na minha vida. A igreja me ensinou como me portar em público. A igreja me ensinou como falar em público. A igreja me ensinou a não ter vergonha de ir lá na frente para apresentar um trabalho. A igreja me ensinou a fortalecer os meus laços com outras pessoas. A igreja me ensinou a amar as pessoas e entender que as pessoas muitas vezes passam por lutas e dificuldades e contam conosco. A igreja, ela me ajuda profissionalmente, a igreja me ajudou em diversas esferas da minha vida. Na igreja eu encontrei a minha esposa, na igreja eu constituí a minha família. Então é importante nós entendermos que a igreja, a comunhão, o congregar é algo de suma importância para a vida do cristão. Na igreja nós forjamos e encontramos amizades verdadeiras que estarão conosco ali o resto da nossa vida. Então, meu irmão, congregar é algo muito e muito importante, tá? Para por aí? Não. Outra disciplina espiritual que, infelizmente, ela vem sido esquecida, e muito esquecida, é a gratidão. E sabe, meu querido, a gratidão, ela é justamente o reconhecimento sincero de todos os benefícios recebidos, principalmente aqueles dados por Deus. Então, na perspectiva da Bíblia, a gratidão ela é mais que um sentimento. A gratidão ela é uma prática, ela é um estilo de vida. E sabe, isso é muito verdade. Quando nós observamos Paulo asseverando ali os irmãos em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz para eles que eles deveriam ser gratos em tudo, pois essa era a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que nós temos que ser gratos pelos momentos de luta, pelos momentos de dificuldade, até por esses momentos, porque momentos como esse,
esses vêm para nos aperfeiçoar. Então é necessário, sim, ter gratidão pelas vitórias, pelas alegrias e por tudo de bom que Deus faz na nossa vida. Mas é necessário também ter gratidão pelos momentos de luta, porque os momentos de luta forjam quem nós somos. É aquela história, né? O ouro, ele é provado pelo fogo. Então, nós temos que ser gratos independentemente de qualquer situação. Como está escrito em Romanos, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor Jesus. Nós fazemos tudo para a glória de Deus, como está escrito, salvo engano, em Coríntios, né, que diz em Coríntios, fazei tudo para a glória de Deus. Posso estar equivocado aqui, tá bom? O texto de Romanos eu tenho certeza, mas esse segundo de Coríntios eu vou ficar devendo a referência. Mas, queridos, é importante nós entendermos isso, que é importante nós termos gratidão. Se levantar pela manhã e agradecer pelo sol da manhã, chegar no final da noite e agradecer pela lua que nos brinda com a sua iluminação, pelas estrelas, pelo ar que nós respiramos, pela viabilidade de nos alimentar, pela viabilidade de nos deslocar, quer seja andando, quer seja de carro, quer seja de transporte público. Nós temos que ser gratos, sabe? Nós temos que escolher momentos ao longo do nosso dia para exercer a gratidão. Porque é como o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Meu irmão, é de suma importância nós termos uma vida de gratidão. E sabe, eu não sei você, mas muitas vezes, a gente observa pessoas que vivem reclamando, pessoas que vivem murmurando, e é tão ruim, né? Quando a gente vê pessoas que não conseguem desenvolver o hábito de serem gratas ao Senhor. Isso é algo muito sério. São pessoas que vivem reclamando da vida, reclamam porque está sol, reclamam porque está chovendo, reclamam porque está frio. Não importa a situação, as pessoas estão reclamando. E é importante nós entendermos isso. Nós precisamos exercer a gratidão. A gratidão é uma disciplina espiritual. E Deus, Ele quer de mim e de você essa gratidão. Gratidão porque um dia ele morreu na cruz do Calvário por nós. Gratidão porque existe um teto sobre a nossa cabeça. Gratidão porque nós temos um emprego. Mas gratidão também nos dias que nós estivermos enfrentando dificuldades. Queridos, eu sei que isso não é fácil, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele espera de mim e de você corações gratos. Então, que tal nós começarmos todas as nossas orações agradecendo a Deus por tudo? Agradecendo a Ele por todas as coisas, porque isso agrada ao Senhor. Porque os motivos para agradecer nós temos de sobra, como eu já falei aqui, a salvação, o fôlego de vida, a família, a saúde, os bens e tantas outras coisas magníficas que Deus ele nos dá todos os dias. Então é de suma importância nós termos no nosso coração a disciplina espiritual da gratidão. Só que, meu querido, também não para por aí. Existe também uma disciplina espiritual que é o serviço ao próximo. E muita gente não sabe, mas amar ao próximo é um dos grandes mandamentos. Como nós vemos ali em Mateus 22:39, Cristo dizendo, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a ti mesmo. E sabe, Jesus, ele, durante a sua trajetória aqui na Terra, ele demonstrou uma vida de serviço. Ele demonstrou uma vida de serviço. Cristo nos ensinou a servir ao próximo. Em diversos momentos em sua caminhada, Cristo nos deu o exemplo de humildade e serviço. Em determinados momentos, ele mesmo dizia que ele veio para servir e não para ser servido. E sabe, existem tantas pessoas, tantos irmãos, tantas pessoas que precisam da nossa ajuda, talvez com uma vestimenta, uma roupa que para você não faz mais sentido ter, mas para um irmão pode fazer muita diferença, ou até mesmo, meu querido, se Deus quiser te usar para abençoar o seu irmão ali com uma roupa nova, sabe? Alguns irmãos que precisam da alimentação através de uma cesta básica, algum irmão que possa estar precisando de ajuda com as suas contas, ou simplesmente uma oração.
Nós precisamos servir com amor, seja na igreja ou fora dela. Servir ao próximo é uma forma de adoração e expressão do amor cristão. Sabe, o serviço, meu irmão, como está descrito aqui na revista, ele nos molda, ele ensina e ele nos fortalece. Pedro, escrevendo, diz que cada um deve servir aos outros conforme o dom que recebeu e como bons despenseiros. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia ela nos mostra que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, ele comete pecado. Então, que nós possamos entender isso, que o Senhor também nos chamou a praticar a disciplina espiritual de serviço ao próximo. Porque o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a ele, é amar o próximo como a si mesmo. Então, que nós possamos aprender a nos entregar ao serviço ao nosso próximo, assim como os irmãos da igreja primitiva, ali como está descrito em Atos, no capítulo 2, versículo de número 45. E aí, meu querido, nós também precisamos ter em mente que uma das disciplinas espirituais que, infelizmente, nós temos deixado de lado, e deixado muito de lado, é o evangelismo e o testemunho. Sabe, Deus te chamou com um propósito. Deus nos chamou com um propósito. E Ele nos chamou para que nós não ficássemos, para que nós ficássemos calados, sentados e simplesmente ouvindo e aprendendo. Não, Ele nos chamou para testemunhar, Ele nos chamou para falar dele. Meu querido, nós estamos aqui, através dessa revista, sendo preparados para algo gigantesco. Nós estamos aqui sendo preparados para exercer o sacerdócio universal de todos os santos, que é justamente pregar o evangelho. E sabe, falar de Jesus faz parte do meu chamado. Falar de Jesus faz parte do teu chamado como discípulo. Ser uma testemunha viva, com palavras e atitudes, é uma disciplina espiritual que mostra a nossa obediência e missão a Deus. E isso fortalece a nossa fé na medida em que nós compartilhamos o que nós cremos. Então, meu irmão, nós precisamos ter em mente que há um comando claro da parte de Deus. Ide, ide. E se eu deixo de ir, eu estou desobedecendo a uma ordem expressa do Senhor Jesus, sabe? E muita gente diz que, para testemunhar eu preciso falar. Meu querido, nem sempre. Existe uma frase que nós colocamos aqui na revista de Francisco de Assis que ele diz: pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Meu irmão, até o modo de nós nos portarmos testemunha sobre Jesus. Nem sempre será necessário nós usarmos palavras para testemunhar. Muitas vezes, o nosso testemunho, as nossas atitudes mostram muito sobre a nossa vida cristã. Então, não perca o privilégio de ser luz. Mostre Jesus para alguém. Então, meu querido, é de suma importância nós nos lembrarmos que a comunhão a comunhão e o congregar com os irmãos é uma disciplina espiritual. A gratidão é uma disciplina espiritual. O serviço ao próximo e o evangelismo e o testemunho também são disciplinas espirituais. Então, para fechar essa lição, as disciplinas espirituais, elas não são um fardo, tá? Que nós temos que carregar, mas elas são uma bênção. Elas são uma bênção porque são meios que podem ser utilizados para nós nos aproximarmos de Deus, meios para crescermos na fé, para sermos aperfeiçoados, para entendermos o nosso propósito, para entendermos aquilo que Deus quer de nós. Um discípulo firme é aquele que dia após dia decide buscar mais de Deus com fidelidade. Então, meu querido, depois para fechar, você pode fazer as perguntas ali para reflexão para os nossos queridos alunos, aquelas perguntinhas que nós já deixamos à disposição, e aí a gente consegue encerrar toda a parte das disciplinas espirituais nessa lição maravilhosa, a lição de número 8. E aí, meu querido, é o seguinte: sempre
ao final das lições. É importante nós fazermos o merchan das próximas aulas, e vem muita coisa boa por aí. Estudo de número 9, batismo nas águas. Nós falaremos sobre o batismo nas águas. O estudo 10, o batismo no Espírito Santo. Depois disso, falaremos sobre a missão grandiosa do crente, que é ganhar almas. E, por fim, falaremos sobre o nosso alvo, que é o céu. Nós estamos trilhando o caminho do discipulado. Estamos trilhando o caminho para levar mais pessoas para mais perto de Jesus, e que essa revista possa ser um mecanismo de bênção para a minha e para a tua vida. E você sabe, caso precise, eu estou à disposição, conte comigo, me mande mensagem, pode fazer questionamentos, perguntas, eu estou aqui para ajudar os irmãos naquilo que for necessário. Amém? Muito obrigado, meu querido, uma excelente aula para todos, e que Deus esteja conosco, nos abençoando em tudo que nós faremos. A paz do Senhor, e até a próxima aula, quando nós falaremos sobre o batismo nas águas. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.